Olá, pessoal! Esse é mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter levantado cedinho aqui para encarar mais um Domingão do Carlão e eu tenho certeza que hoje você vai amar o nosso programa. Eu estou recebendo aqui o Antônio Mário Pens Júnior. Eu acho que todo mundo conhece ele mais como Mário Pens. Ele é conhecido no mundo inteiro. Esse homem é uma... Quando o assunto é monogástrico, avicultura, suinocultura, esse homem, o nome dele se confunde com tudo isso. E hoje ele é o diretor global para contas estratégicas aí da Cargill Animal Nutrition. Se eu não falei nenhuma bobagem, eu acho que está tudo certo. E eu vou pedir a ele, antes, vou agradecer a presença dele. E, Mário, se eu falei muita bobagem, o senhor corrige aí, por favor. Não, bom dia a todos, bom dia, Carlão. Absolutamente, te agradeço a distinção dessa apresentação. Muito obrigado. Seu Mário, deixa eu te falar aqui, eu quero aproveitar já, fazer uns recados paroquiais aqui, que eu tenho sempre que falar. Primeiro recado paroquial é mandar um abraço para o Celso Mello, o Celso que foi a pessoa, o Celso que é o presidente da Cargill Nutrição Animal aqui no Brasil, e me disse o seguinte, você precisa entrevistar o professor Mário Pens. E eu disse a ele, olha, eu já entrevistei ele 2 minutos na Fiesp, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa entrevista para quem tiver curiosidade, mas com certeza, então quero mandar um abraço para o Celso. E quero mandar um abraço também para o pessoal lá da Employer. A Employer é uma empresa que entende tudo de RH, mandar um abraço lá para o Marcos, que é o fundador da empresa, é o fundador e é o presidente, inclusive, da Associação Brasileira de Trabalho Temporário. O homem entende tudo, e isso é uma mão na roda para todas as empresas, e ele nos ajuda aqui, é o nosso apoiador desse domingão, então um forte abraço para ele também, e mandar um abraço para o pessoal da plataforma da revista Agro Revenda, que também nos apoia por aqui. É isso aí. O professor Mário, é o seguinte, a gente já fez aqui todos os avisos paroquiais, eu já falei para todo mundo que o senhor é o manda-chuva global aí quando o assunto é contas estratégicas aí da Cargill. Agora eu quero saber o seguinte, ninguém nasce desse jeito, ninguém nasce presidente, ninguém nasce diretor de nada, e todo mundo tem uma historinha show para contar. E eu sei que você, na condição de 5ª geração de uma família de imigrantes alemães, deve ter muita história bacana para contar, então eu queria que o senhor começasse do começo. Como é que foi aí essa história das suas origens? Me conta aí, professor. Muito obrigado, isso é uma boa e interessante oportunidade. Eu sou filho de um casal, também mãe e pai de origem alemã, não é? E que vieram para Porto Alegre muito cedo, eles moravam no interior, a família deles morava no interior, e vieram a Porto Alegre em busca de outras oportunidades, porque final da década de 30, as dificuldades eram maiores nas cidades de interior, como sempre se chamou, do que em Porto Alegre, pelo menos dando a visão dos meus avós e do meu pai especificamente, que veio só para Porto Alegre. E fizeram a vida deles, trabalhando muito. No final, criaram uma empresa de decoração, meu pai e minha mãe começando. E daí surgiram 3 filhos dessa relação que durou a vida inteira, enquanto estiveram vivos, não é? 2 deles, meus irmãos, continuaram a vida também, seguiram trabalhando com meus pais. E eu meio que me insubordinei um pouco, porque eu fui para a área acadêmica, fui fazer agronomia aqui em Porto Alegre, e eu sempre tive, Carlão, assim, naquelas coisas de jovem, não é? Eu sempre tive 2 coisas muito claras como objetivo de vida, não é? Por ter vindo de uma família super estruturada, super organizada, eu sempre quis também um dia constituir uma família, não é? E foi tão verdade que a quis bastante jovem, né? Quem sabe mais adiante a gente fala sobre isso. E também gostaria de ser professor. Eu não entendia bem o que era ser professor, mas eu desde jovem queria ser professor. Então eu terminei a faculdade de agronomia aqui em Porto Alegre em 1972, logo me inscrevi para o mestrado, fiz o mestrado em produção animal, na época trabalhando com nutrição de coelhos, que aliás fui professor por
toda a minha carreira, entre tantas disciplinas, a cunicultura. E logo depois concluída o mestrado, e já professor, porque já havia passado no concurso para auxiliar de ensino, tive a oportunidade, ver um programa que tinha na época, muito interessante, de ir aos Estados Unidos fazer meu doutorado na Universidade da Califórnia, Davis, onde fiquei de 76 a 80, concluí o meu doutorado, voltei ao Brasil, voltei para a URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ali fiquei 10 anos e surgiu a oportunidade de eu ir para um pós-doutorado. Então, fui ao pós-doutorado, agora já na Universidade da Geórgia, também nos Estados Unidos, lógico. Voltando de lá, eu fui chamado por alguns colegas da minha época de faculdade, agora empresários ou técnicos, se eu pudesse dar uma mão como consultor nas empresas deles, naquilo que, teoricamente, eu tinha me preparado tanto tempo, né? E, de fato, assim fiz. Comecei a assistir algumas empresas, dando assistência e trazendo conhecimento. Eu tive o prazer de trazer, em 80, quem sabe um dos primeiros computadores, que já se chamava já de PC, né? Personal computer, né? Desculpe. Isso também me deu um certo upgrade, né? Eu usava já um computador em casa para formular, quando meus colegas tinham que ir ainda em busca dos mainframes, né? Nas universidades. E aí comecei a assistir algumas empresas, várias delas por muitos anos, não é? E lá pelas tantas, em 94, eu fui convidado pelo Abílio Tardim, se eu não gostaria de participar de um projeto que ele tinha de criar uma empresa chamada, naquela época, Nada, mas que logo nas conversas se tornou o nome Nutron. Olha, deixa eu falar uma coisa, senhor. Vamos fazer um break aqui para deixar o pessoal curioso aqui agora um pouquinho, né? E voltar um passo atrás aqui, que eu estou aqui com os meus botões pensando, né? Como é que uma criança criada em Porto Alegre, eu imagino que o senhor foi, né? O senhor falou que nasceu em Porto Alegre, o senhor contou a história aí dos seus pais todos, né? Como é que eu só teve um negócio que eu gostaria de saber. O senhor passou reto, como se o senhor já fosse ungido no berço e falou assim: esse menino vai ser agrônomo. Como é que foi escolher? Como é que foi essa história de como é que a agronomia entrou nessa equação? Eu ainda no científico, como assim se chamava, né, no nosso tempo, eu estava com alguma dúvida, né, porque eu não me sentia assim preparado para ficar numa posição muito estática, muito parada, que na época a gente falava em administrador de empresa ou contador, né? Quer dizer, eu não conseguia me ver dessa maneira. E meu pai, sempre uma pessoa muito humilde e simples, como a minha mãe, com muito pouco estudo, para a época o normal, não é? E ele me oportunizou fazer um exame psicotécnico, não é? Mas esse psicotécnico não me ajudou em nada, porque concluiu que eu podia ser agrônomo, engenheiro e médico. Ou seja, na área de humanas eu não tinha, vamos dizer assim, certeza que eu não tinha nenhuma predicado, não é? E, para ser bem franco, talvez o que me levou para a agronomia como decisão final, e não para engenharia civil, e sim engenharia agronômica, e não para a medicina, eu fui escoteiro muitos anos, Carlão, e vivi uma vida neste movimento maravilhoso, e me deu muita oportunidade de conviver com a natureza, porque nós saímos, naquela época, eram poucas as opções das famílias terem acesso a atividades de lazer, especialmente vindo de uma família mais simples, não é? E o escotismo me proporcionou muitas oportunidades, onde eu aprendi muito. Inclusive, eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez para o exterior pelo escotismo. Eu representei o Brasil em 67 nos Estados Unidos, num jamboree mundial. E, aliás, ali foi o kick-off da minha determinação de voltar aos Estados Unidos para estudar. Veja, eu estava fazendo o científico e uma ida aos Estados Unidos, senão eu tenho que voltar para cá. E assim voltei 9 anos depois para fazer meu doutorado, aí já casado, pai de filho. Num período muito curto de vida, muita coisa acontece, né? Então, eu de um jovem com vários sonhos,
em 9 anos, eu estou nos Estados Unidos com uma esposa, com uma filha de 45 dias, uma esposa com 21 anos, eu com 26, e vamos encarar esses americanos. Então, eu tinha sempre o desejo de ser professor. Essa era uma coisa definitiva para mim, Entendi. pela maneira que eu gostava de aprender. Eu gostava de aprender tentando achar alguém para me ouvir. E assim eu fiz a minha carreira, estudei, agradeço sempre a minha esposa, né? Às vezes eu brinco que eu tenho uma dívida que não se paga nessa encarnação, por ter sido uma companheira, continua sendo uma companheira para segurar a barra, né? Dessas viagens loucas e essas coisas. E vim para o Brasil de volta com meu doutorado, comecei minha carreira na universidade e assim foi. Mas eu reputaria ao escotismo uma coisa importante, valores, princípios, não é, que me marcaram muito, porque é um movimento que a mim trouxe benefícios de liderança. Essa história de coworking, cheio de livros escritos hoje, nós já fazíamos coworking na década de 70. Hoje tu era paneleiro, amanhã tu era secretário, depois... Então, eu vivi coworking desde o meu tempo de criança, né? Enfim, se tiver que dar uma desculpa boa, eu escolheria essa, para ter feito agronomia. Meus pais nunca interferiram nas minhas preferências. Que maravilha, viu? Então é o seguinte, aí, mas mesmo dando aula, o senhor mesmo já colocou aqui, o senhor tinha vamos dizer assim, uma espécie, o senhor é um professor empreendedor, porque o senhor já dava, o senhor já era um consultor, eu imagino, bastante respeitado até pelo background, pelo tanto que o senhor estudou, né? Na verdade, Carlão, uma coisa muito importante. Quando eu voltei dos Estados Unidos, lembra você, eu sou um agrônomo teórico que vou fazer mestrado teórico, vou fazer um doutorado teórico, uma pessoa sem nenhuma experiência no meio rural, sem nenhuma experiência no meio rural. Então, eu tinha muito claro que se eu quisesse fazer uma carreira como professor profícua, eu tinha que entender esta estrutura rural, porque seria muito difícil eu representar nas minhas aulas aquilo que eu não tive experiência alguma, em todos os sentidos, não é? Eu vivia a vida de uma pessoa urbana, não é? Aí também tem um componente que eu devo citar. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui acolhido por 2 colegas que fizeram o mestrado comigo, e um trabalhava na Secretaria da Agricultura e eu trabalhava na Emater. O Luiz Scarparo Martins, não é? E o Eli e o Viola, como nós chamávamos. E esses 2 me levaram para o interior de mão dada. O Viola e o Eli me levaram de mão dada. Foi quando eu fui conhecer o produtor rural, que, aliás, desde o primeiro dia, entendi que é ele que manda na produção agropecuária do Brasil. Não somos nós, técnicos. Quem faz a diferença é quem está lá realmente fazendo o dia a dia. E essas pessoas me oportunizaram ir para o campo, e eu entendi que eu deveria dar consultoria para entender isso melhor, e assim tomei o risco de dar algumas informações aí da avicultura, que iniciava, né, essa área industrial maravilhosa, empreendedora, não é? Que me ajudou a entender aquilo que eu precisava como professor. Olha, eu sou testemunha aqui, eu moro numa região aqui, no município de Porangaba, no interior de São Paulo, e é uma região de solos muito ruins, é uma região assim, mas uma região onde a avicultura, eu diria para o senhor que a avicultura mudou a vida de muitas pessoas aqui, de vizinhos meus, de pequenos produtores, que tiveram a sua vida transformada, progrediram em função da avicultura. E aí, eu acredito que tem o dedo do senhor, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa evolução que houve, né? Porque eu, embora esteja meio de longe aí na questão da avicultura, eu sei que a avicultura ela tem um componente de adoção de novas tecnologias, de inovação muito grande, e isso refletiu
na produtividade, né? Refletiu na quantidade de, vamos dizer, hoje, mais carne, muito menos tempo. Eu estou colocando, tentando colocar uma bola boa aí para o senhor fazer um gol aí. Como é que o senhor vê isso? E essa bola eu agradeço, porque ela tem que ser dita e registrada num programa como o seu. Uhum. Eu devo citar que em 1972 foi fundada a Embrapa. Uhum. Nós temos que ter o nome Embrapa como um referencial de competência. Uhum. Porque a Embrapa veio junto com a possibilidade de mandar técnicos jovens como eu tinha 22 anos quando eu me formei, Uhum. para irmos ao exterior. Na época do regime militar, também havia a possibilidade de professores como eu, recém-egressos, e já com mestrado, ou não, mas preferencialmente com mestrado, de buscar uma oportunidade para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo estudar. Uhum. Então, se tem um kickoff na área acadêmica, esse kickoff chama-se as universidades serem oportunizadas para preparar os seus docentes para voltarem com mais qualidade, e a Embrapa, que vem com um investimento impressionante em estruturas físicas, até hoje persistentes, não é? Uhum. E também preparando pessoas. Ontem, por exemplo, eu escutei uma palestra do Mailson da Nóbrega, Uhum. que foi impressionante, porque ele disse assim, a única parte do Brasil que aumentou a produtividade nos seus processos é a agricultura e a pecuária. E é um Uhum. fato verdadeiro, não é? E não foi de graça. Eu sempre digo, Carlão, o seguinte, para esse conjunto de uma obra maravilhosa ter sido completado, nós tivemos produtores rurais maravilhosos. Os nossos produtores rurais são curas, são sacerdotes da profissão. E veja na pandemia o que essa gente fez. Para eles Uhum. não teve pandemia, não tem pandemia. Nossos supermercados dos urbanos, como eu chamo, sempre repletos de comida. Depois nós tivemos produtores que se tornaram empresários. E daí nós vamos às pequenas famílias que transformaram uma Vipaulo, uma Frangosul, uma Sadia, uma Perdigão, que foram o berço da integração brasileira de grande dimensão. E, por último, por mais que muitas vezes a gente use um tempinho para falar mal do governo, não é? Nada no mundo é uma maravilha, mas o governo, na época, oportunizou muita coisa que, sem aquela oportunidade, nós não nos projetaríamos. Esta era que nós dois vivemos é uma Uhum. era que outras virão, lógico. Eras Uhum. são períodos, não é? Mas esse que nós vivemos, ele é uma era maravilhosa. Nós se tornamos autossuficientes em milho, e não mais autossuficientes, exportadores importantes de Uhum. milho. Nós éramos autossuficientes na época já em soja, mais ou menos. Hoje, qual é a nossa posição? Uhum. Maior exportador de soja do mundo, não é? Isso não veio de graça. E eu vivi essa experiência. Eu vivi essa experiência porque, na época, tudo isso era natural, comprar milho. Eu dava consultorias no Nordeste que vinha milho dos Estados Unidos, milho de muito má qualidade, porque eles Uhum. vendiam os excedentes dele, não tinha nada contra, mas eram de pior qualidade. Mas não dava para chegar de um caminhão de milho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para o Nordeste. Então era mais barato trazer dos Estados Unidos. E nós consumimos proteína de origem animal, especificamente a carne de frangos, 6 a 7 quilos per capita. Hoje nós consumimos mais de 45. Então, é uma era maravilhosa. Outra coisa, dentro daqueles 4 bases, né? Produtor, empresário, cientista e governo, o Uhum. governo foi oportunizando muito as situações de exportação, não é? Criando, através do mapa, regulamentos muito sólidos para que desse ao nosso produto uma consistência e uma similidade e que fosse similar a cada embarque levado, e foi dando um nome Brasil para a nossa avicultura e a nossa suinocultura, e hoje, mais do que nada, todas as proteínas de origem animal. Então, é uma era bonita, Carlão.
Ô, Mário, deixa eu te falar aqui. Eu já vou te chamar de Mário agora, viu? Por Porque favor, qualquer coisa diferente disso, eu me sinto constrangido aqui. Ô, Mário, deixa eu te falar, a gente já contou a história aqui, agora eu quero voltar lá naquele ponto que você começou, você ia entregar o jogo, quer dizer, agora eu quero falar um pouquinho da fundação da Nutron, eu quero saber um pouquinho como é que o professor vira empresário, vira empreendedor, e eu queria que você contasse um pouquinho essa história aqui. Quero mandar um abraço também para o Luciano, mandar um abraço para o Gabriel, para o pessoal aí, Abílio, o pessoal que junto aí transformou essa, vamos dizer assim, fez uma coisa que virou, uma empresa que virou um ícone aí da nutrição animal no Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. E nós estamos caminhando agora. Eu quero dizer o seguinte: o negócio passa rápido aqui, viu, Passa, passa, passa. ô Mário? Conta aí, como é que foi? Como é que o professor vira empreendedor? Na verdade, me sentia assim, muito realizado como professor, e, aliás, continuo. É Uhum, uma coisa que eu terminei, porque o meu ciclo terminou, mas uhum, deixo uma história para trás daquela que eu sonhava um dia ser, não é? uhum, Num determinado momento, lá pelas tantas, eu fui procurado pelo Abílio Tardim, que foi o mentor de toda a história, né, de criação uhum, da Nutron, por uma conversa muito tranquila aqui em Porto Alegre. Ele andava por Porto Alegre e ele me colocou esse projeto, né, que ele estava sonhando, não tinha data. O Abílio é uma pessoa muito bem assim estruturada, né, para levar a gente para entender os objetivos, né? E como eu já tinha uma aproximação muito grande ao Abílio, especialmente ao Abílio, muito menos o Luciano e o Gabriel, mas também os conhecia bem, o Abílio contou para mim qual era o objetivo dele. Na uhum, verdade, ele estava deixando a empresa que ele era sócio e estava tentando constituir uma outra empresa e precisava entender as oportunidades, não é? E eu, muito amigo dele, e respeitava e respeito ele pelo seu conhecimento acadêmico e técnico, eu até me lembro da brincadeira. Eu disse: Abílio, qualquer coisa que tu quiseres que eu te ajude, até carregar saco, eu estou aí disponível para fazer isso. Mas de uma forma absurdamente irresponsável, eu diria hoje, mas tentando estabelecer para ele uma amizade que digo: olha, onde tu for e eu precisar puder te ajudar, mas nunca pensei que ia terminar nisso, né? Até que um dia ele me convidou, essa conversa foi em agosto de 94, ele me convidou em setembro para ir a Campinas. Ele queria uhum. conversar comigo melhor. E daí, quando chegamos lá em Campinas, ele já tinha um projeto um pouco mais definido, né? Ao qual eu, mesmo nunca tendo tido esse objetivo na vida, porque eu achava que essa relação de consultoria já era bastante interessante para a minha formação contínua, não é? Eu entendi que era um desafio maior, não é? Porque nós tínhamos que ter uma perspectiva. Eu sempre digo, quando professor, eu tinha meus alunos por tempo definido. E Entendi. daí nós sempre nos entendíamos, porque sabíamos que tínhamos nos entender, ou por 3, ou por 4, ou por 5 anos. Quando nós formamos a Nutron, uma das máximas da Nutron é o seguinte: essa tem que ser uma empresa de técnicos e com muita dedicação ao serviço. E isso eu sabia que nós íamos ter que trazer pessoas qualificadas e também júniores para treiná-los, para fazê-los da maneira que a gente sonhava, como, teoricamente, os sonhadores daquele projeto, ao qual eu tenho muita felicidade de dizer que deu certo. 2 anos depois que nós tínhamos a Nutron, começamos com 27 funcionários. Hoje, a Nutron Cargill tem, estou um pouco desatualizado, mas qualquer número cerca de 1.500 é um número correto, não é o próximo do correto. E começamos desta maneira, todo mundo trabalhando, todo mundo indo para o campo, mas sempre com viés técnico, um viés de serviço, aonde produto e serviço faziam uma dobradinha. Mas Entendi. não seria uma empresa pura e simplesmente vendedora de produtos, que na época era um premix, hoje são outros aditivos que compõem a lista, né? Com 2 anos de empresa, o Brasil estava começando, em todas as áreas, a entrada de empresas internacionais no Brasil, em vários segmentos, e no nosso também.
E aí surgiu uma empresa holandesa de nome Provime, nos procurou, e em 97, 2 anos mais ou menos depois de nós começarmos a empresa, nós vendemos 51% do nosso capital, e este negócio se concluiu em 2001, quando vendemos 100% do nosso capital. Daí todos nós ficamos executivos da empresa Provime, exceto o Haroldo Amorim Filho, que era um dos sócios que nós chamávamos de sócio capitalista. Uhum. Ele foi o sócio que trouxe os recursos para nós começarmos a empresa. E esse sócio capitalista parece que ele já topou logo de cara o negócio, né? Foi muito interessante, de novo, por habilidade de articulação do Abílio. Ele tinha uma relação com a família Amorim muito grande, de Brasília, produtores de frango naquela região, e o Abílio foi conversar com o doutor Haroldo com a ideia de vender uma cota de 4, que na cabeça dele deveriam ser os nossos sócios empreendedores. E quando chegou no doutor Haroldo, o doutor Haroldo entendeu a proposta de uma maneira muito clara, simples, né? Escrita numa folha de papel, não é? Mas sempre trouxe muita confiabilidade, não é? E o doutor Haroldo entendeu que ele queria fazer parte da sociedade, e só ele. Então, nós resolvemos um problema importante, que era o capital, para nós começarmos o nosso negócio. Me escuta, é verdade que o Celso foi um dos primeiros aí a contratados, é isso mesmo? O Celso está conosco desde o início, quando ele se desligou da empresa que ele antes trabalhava, e trabalhava com o Abílio. Quando ele se desligou, ele veio começar conosco o projeto, e foi muito importante, porque o Celso, a cultura técnica dele é com ruminantes. E nós éramos muito mais, exceto o Abílio, não é, que era assim, o mais flex da turma, não é? Nós três éramos muito mais orientados a monogástrico, o Luciano suínos, o Gabriel em aves, e eu um pouco dos dois, não é? E o Celso veio para dar uma mão nesta área de ruminantes. A gente sempre brinca que, se ele não é o primeiro, a esposa dele foi a primeira, porque também veio junto, não eram ainda casados na época, mas vieram juntos. E depois temos também a Regina Bassi, que foi a nossa laboratorista desde o início. Essas pessoas foram daquelas 27 que começaram e que foram muito importantes. E só para concluir essa sequência, desculpe, Carlão, te atropelar, depois de 10 anos, mais ou menos, nós vendemos, já como executivos desta empresa, a Provime foi vendida para a Cargill Animal Nutrition. Então, em 2011, nós passamos a ser funcionários da Cargill e, evidentemente, o Haroldo saiu bem no início, depois saiu o Abílio, depois saiu o Gabriel, e depois saiu o Luciano, cada um por seus interesses próprios, não é? E eu tomei uma decisão de continuar nesse desafio, com o meu coração enterrado na Nutron, e com outro nome, mais feliz do que eu faço. O senhor já faz parte da relação do patrimônio da companhia, né? Eu tenho um número que parece que faz parte do portfólio lá dos móveis e utensílios. Maravilha. Olha, conversa aí, infelizmente, deixa eu te falar, viu, Mário? Aqui a conversa passa numa ligeireza muito além da que eu gostaria, viu? Agora, para a gente fechar aqui, eu me lembro agora, quero retomar uma conversa, aquela nossa conversa lá da Fiesp, o pessoal pode conferir aqui embaixo no vídeo, vai estar aí na descrição. Mas, se muito me lembro, naquela época, o senhor ganhou lá um prêmio, e o senhor foi eleito o homem do ano lá da avicultura. O senhor deve ter ganhado muitos prêmios ao longo da vida. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e que importância isso tem para a sua vida, para, enfim, o senhor como ser humano, todos nós gostamos, afinal, de ter o nosso trabalho reconhecido. E também falasse um pouquinho dessa da sua vida familiar um pouco. Hoje o senhor já deu umas pistas aí, o senhor já agradeceu. Eu queria que o senhor nomeasse, então, quem é a pessoa que está com o senhor há muitos anos, enfim, falasse um pouquinho
dos seus filhos, enfim, um pouco desse seu lado pessoal aqui para as pessoas que gostam de assistir o nosso programa. Então, começamos pela família, né? Eu sou casado há 48 anos com a Denise, parceirona nessa caminhada toda, né? Que me deu 2 filhos maravilhosos, a Fabiane, que é arquiteta e artista plástica, e o Gustavo, que é veterinário. Foi, inclusive, meu aluno aqui na URGS. Muito interessante a experiência. Meus filhos me deram 3 netos, a Maria Alice, que hoje tem 11 anos, da Fabiane, e do Gustavo, o Matias, que tem 13, e a Helena, que tem 1. Que, na verdade, hoje são os meus grandes parceiros de horas livres, né? Que curto meus netos demais, não é? Sempre junto com meus filhos, temos os lugares para nos encontrarmos com muita frequência e curtimos essa confusão familiar de várias idades e várias preferências, etc., né? É uma família que me dá muito orgulho. Eu acho que foi a base para tudo que aconteceu na minha vida, sem dúvida alguma, né? Então, ser professor e ter uma família, eu posso dizer que a natureza, a vida, foi muito generosa comigo. Com relação a todos essas homenagens, e entendo essa entrevista também como uma homenagem, ela não veio de graça, né? Eu sou muito agradecido às oportunidades que eu tive. Claro, tive a coragem de enfrentar algumas delas difíceis. Fazer um doutorado nos Estados Unidos é um desafio interessante, não é? Mas se eu não tivesse tido sempre pessoas muito agregadoras na minha volta, eu não teria tido a chance e as oportunidades que eu tive. Eu tenho dito para todos, Carlão, eu não acredito em one-man show. As pessoas são em função daquilo que elas dividem para multiplicar. Esse foi um esforço de vida. Espero que eu tenha conquistado. Não me sinto com nenhum louro em função disso, mas é uma proposta de vida, dividir para multiplicar. E ter pessoas com a gente que sejam otimistas, que sejam progressistas, que veem a nossa produção animal e vegetal no Brasil como algo determinante, não é? E daí, sim, as consequências foram reconhecimentos importantes, os quais estão aqui na minha casa, num lugar muito especial. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que isso foi fruto de um trabalho que eu não tenho nenhuma restrição de fazer diferente numa próxima encarnação, se assim for. Eu acho que a natureza, a vida, os amigos da Nutron, que eu esqueci de citar, não é? E depois dos europeus, depois dos americanos, isso é um conjunto de... A gente é feito de um pedacinho de cada um, Carlão. E eu acho que, a cada momento, eu tenho boas lembranças de pessoas que me ajudaram a empurrar o carrinho de melancia lombo acima. E eu sou grato a todos. Gente do céu, que entrevista maravilhosa. Eu quero agradecer imensamente aqui o Mário Pence, dizer, viu, Mário, que aqui também eu sou muito grato a Deus, porque se eu tivesse feito uma listinha para ele, falar assim, ó, se ele tivesse perguntado para mim, você quer que eu faça uma lista das pessoas que você quer que eu coloque no meu caminho, eu não teria a ousadia de pedir nem 1% do que ele já colocou no meu caminho. Você é uma dessas pessoas que eu fico extremamente gratificado e orgulhoso de ter conversado, viu, Mário? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão, pela oportunidade. Digo de novo, se eu entendo como uma honra, como assim um atributo ter participado do programa. Continue com essa motivação, porque nós, brasileiros, não deixamos a história escrita. É da nossa cultura, e a gente morre com seus conhecimentos. E a história, como você me perguntou alguma coisa, a história vai embora com a gente. Nós escrevemos poucos livros, nós escrevemos poucas memórias, não é? E entrevistas como esta, aparentemente, vão ficar na nuvem em algum lugar. Então, a gente poderá ir embora e alguém poderá um dia tentar ver esses jurássicos aí, o que fizeram no século XX e XXI pela produção animal do Brasil. Muito obrigado, de verdade, e
e aplaudo de pé o seu programa. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço. Eu queria já, então, aproveitando aqui que o Mário tocou nesse assunto, lembrando a todos vocês aí que nos acompanham pelas redes sociais, né? A gente está aí com mais de 23 mil seguidores no Facebook, um outro monte aí no nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe seu like, seu comentário. E, principalmente, eu espero, faça como o Mário. Tenho certeza que vai espalhar isso aí para todo mundo aí. Vai ou não vai, seu Mário? O do Celso, por exemplo, eu fui responsável por espalhar para muita gente. Que maravilha! Isso é uma honra para nós. E para você que está nos assistindo, e para você que está meio enjoadão de ver minha cara aqui e que gosta de ouvir, eu quero lembrar a todos vocês que nós também estamos em todas as principais plataformas de áudio do Brasil. Então, você pode simplesmente escutar isso aqui. Basta você ir lá no podcast Radar Agro do Grupo Public, lá tem a playlist do Fala Carlão, você só escuta esta e outras tantas boas conversas. Seu Mário, muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Um grande abraço, saúde e que Deus siga te iluminando. É isso aí, gente. E para você que está na audiência nacional e internacional aqui do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem e também vejo vocês durante a semana aí no nosso programa diário, às 16h30, aqui pelas lentes do Canal do Boi. Muito obrigado, um forte abraço, valeu, fui!